Muito bem. E como é que a gente pode diferenciar, tá, melhoria de inovação de transformação, né? Tá. Quais os graus de maturidade, né, se é que a gente pode usar essa expressão, níveis de maturidade, né, para se fazer, essa, assim, uma escala, né, de em que nível eu estou conseguindo alcançar desse processo de transformação e o que que é o melhoria de inovação. Dá para distinguir? Dá. E até é bom a gente, às vezes, assim, fazer umas conceituações, né? Por exemplo, inovação, se ela não agrega valor, ela não é nem considerada uma inovação. Tu pode melhorar, tu pode fazer uma melhoria, tá? Mas se o valor que aquilo agrega não mudar significativamente, tu não inovou. Mas então, inovar é quando tu faz uma coisa nova, criando valor, certo? Quando tu faz uma coisa nova, quando tu inova, tá? E ela torna o jeito antigo completamente obsoleto e substitui, aí tu tem uma disruptura, certo? Que se fala muito no termo disruptura, tá? Disruptura é quando efetivamente alguma coisa deixa de existir, tá certo? Sei lá, tu pode ter uma disruptura bem conhecida, que é os 500 equipamentos que deixaram de existir porque foram parar dentro do telefone celular, tá certo? Ou tu pode considerar uma disruptura o surgimento da concorrência da concorrência assimétrica, que a gente chama, que é eu deixo de comprar carro porque eu passo a andar de Uber, certo? Então, se 5 caras deixam de comprar carro porque passam a andar de Uber, a Mercedes e a BMW vão continuar concorrendo, mas vão continuar concorrendo para vender o carro desse para um motorista de Uber e não para mim, certo? Então tu rompe com tu não rompe com tudo, mas tu é uma inovação que realmente rompeu com um tipo de metodologia, com um tipo de criação de valor, tá? Agora, quando tu para redesenhar, então tu entendeu o que está acontecendo, entendeu para que lado vai o futuro, mudou a tua mentalidade, começou a pensar diferente, mudou teu mindset estratégico, consegue redesenhar um modelo, aí tu tem o que chama de a transformação. Então, inovou, gerou valor, substituiu, rompeu, certo? E mudou o mindset e redesenhou tudo dali para frente, mesmo conservando coisas do antigo, certo? Aí tu tem a transformação. Eu sempre brinco, né? Transforma ação. Ação para trocar de forma. Né? Aí, como é que tu tinha perguntado ali, né? Como é que tu mede a maturidade empresarial para estar nesse mundo novo, né? Primeira coisa, a gente sempre brinca, eu pelo menos sempre brinco que quando tu trabalha no mundo exponencial, tu tem que estar preparado para crescer. Mas, assim, existe uma diferença muito grande entre expandir o caos e escalar a ordem, né? O termo escalar está ligado a replicar. Então, tu tem que escalar o ganho, o valor, e não escalar o custo, certo? Então, tu tem que escalar a ordem, tá? Então, tu tem uma estrutura que ela é escalável para crescer rápido, isso é um grau de maturidade, certo? Outra coisa, os ciclos, como eu falei, são cada vez mais curtos, tá? Tu vai dizer, quanto tempo entrou o 4G, agora vai entrar o 5G, ou quanto tempo tu usava um tipo de telefonia e passou a usar outro, né? Sei lá, na nossa geração nós já vimos 4, 5 tipos de câmera de vídeo, tecnologias, né, VHS, blá, 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 desapareceram. Então, assim, ó, todo mundo investiu nisso, mas a existência disso foi rápida. A tua empresa está preparada para investir e recuperar isso tudo dentro de um ciclo curto, né? Isso é um outro índice de maturidade. Um outro tu tem domínio da rede de valor, tu consegue mobilizar o fornecedor de porta lá de Recife, por exemplo, que nem eu dei no exemplo, ou a tua área de compras, a tua área de relacionamento não consegue fazer isso. A tua área de vendas também, ela tem domínio da rede de valor no sentido de conversar com o usuário final, de desintermediar o canal. Isso é uma outra coisa. A outra questão que tem muito a ver com produto digital é o famoso custo marginal baixo, que é tu investe no desenvolvimento de produto, mas depois na hora de produzir ele replica fácil, porque é automatizado, porque é robotizado, porque é software. Então o custo de reproduzir aquilo é baixo, certo? Então é bom que tu tenha um custo marginal baixo, tá? Outra coisa, tu consegue colaborar com o teu concorrente,
certo? Às vezes vocês conseguem se unir para vender mais num determinado local, então tu consegue ser cooperativo, colaborativo e competitivo quando for preciso. É um outro índice, tá? Tu consegue trabalhar com teus ativos alavancados, ou seja, em vez de tu contratar, tu vai alugar, tu vai contratar uma força de trabalho mais flexível, né? É um outro. Outra coisa, a experiência do usuário. Hoje, quem vive da internet, quem vive da economia digital, ele vive da reputação dele, certo? O que o iFood faz de investimento, e o Uber também, em calcular o tempo que a comida leva para chegar, ou o tempo de viagem que tu leva, as modelagens que eles fazem são cada vez melhores. Por quê? Porque se eles conseguem acertar 95%, eu te prometi que eu ia te entregar em 15 minutos a comida, eu te prometi que tu ia chegar lá às 4h16, sabe? E tu chegou às 4h16 e na quinta viagem que tu faz, continua acertando, tu começa a acreditar naquilo, tá certo? É, e se tu me permitir só uma parte aí, né, nesse comentário teu, mas eu acho que é um exemplo bem eloquente aqui para o nosso público, né, do Uber, do iFood. Eles são quase obcecados por coletar o feedback do usuário em cada experiência que o usuário tem, né, se o tempo foi adequado, se o atendimento foi bom, né, e tem várias categorias de avaliação que eles vão coletando a cada experiência de usuário, e talvez até nesse sentido que tu falou, de eles ir refinando a modelagem dele e qualificando a cadeia de valor de quem está envolvido nessa prestação de serviço para proteger a reputação do negócio, né, do modelo de negócio. Né, Olha, porque, por favor. não, eu só ia dizer que se a gente tivesse ensaiado, tu não ia ter me dado um gancho tão bom. Termina É, aí. não, eu sou muito do jazz, né? A gente, depois que pega o entrosamento aí tem que fluir mais, né? Mais natural. Mas era isso. Essa questão tu falou da reputação, né? E aí tu deste o exemplo, né? De como eles investem em modelagem. Né, e aí eu lembrei, né, que como essa é uma outra questão, né, quem é empresário não pode esquecer que todo consumidor hoje tem uma experiência digital, porque está todo mundo usando plataforma digital para um monte de coisa. Então isso seta as expectativas das pessoas num patamar que, se tu vai oferecer para elas, ela vai te comparar com a experiência que ela teve com o iFood, com o Uber, né, com um home banking, né, do celular, e, né, tudo está dentro nesse hardware, e a gente faz quase tudo hoje em dia, né? E a quantidade de informações que eles coletam para refinar e aprimorar, né, o modelo deles em cada transação. Né? Isso, para mim, é um negócio surpreendente, que essa tecnologia toda ela viabiliza, se tu souber utilizar ela. Né? Exato. E assim, esse é o ponto, esse é o gancho que tu me deu aqui, até porque eu ia colocar mais um último grau de maturidade aqui, que é justamente isso. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, colega de 50 anos de trabalho, que é um dos melhores estatísticos que eu conheço, certo? Estatístico que usa estatística clássica e usa machine learning também, tá? E tu não fecha a equação estatística se tu não coletar o feedback do usuário. Tu não consegue terminar a equação, tu não consegue calcular, certo? Porque se aquele cara não disse para ti que tudo que tu fez deu certo ou deu errado, tu não sabe. Então, o que acontece? O último ponto de todos esses que eu falei é justamente que a empresa ela tem que fazer o seguinte: do ponto de vista de gestão de dados, tá? Tu tem que olhar por que acontece fora da tua empresa, não porque que acontece dentro. Porque quando tu tá fazendo TI interna, tu tá fazendo gestão do passado, tu tá contabilizando o que aconteceu, tu tá organizando teus fluxos, tudo válido, mas tu não tá gerindo a tua existência, certo? E gestão de existência é gestão de dados da vida real, do mundo real, em tempo real lá fora, tá? Então, assim, ó, as empresas querem sobreviver no futuro se elas não tiver expertise de data analytics da vida real lá fora, em tempo real, esquece. Alguém vai fazer melhor e vai tomar conta.